Muito obrigado a todos por acessar mais uma vez o nosso canal. O objetivo deste vídeo é uma introdução ao pensamento político de Karl Marx, seguindo um método de estudo e o roteiro de estudo desenvolvido para os alunos do curso de Direito no SESMAR, primeiro ano. Portanto, nós vamos abordar temas específicos tratados na disciplina de ciência política. Uma coisa é preciso esclarecer. Que Marx e Engels não são os culpados pelos acontecimentos, pelo caos político e econômico que predomina na política brasileira. E as pessoas que assim o fazem é porque não conhecem Marx, ou no máximo, quando conhecem Marx, é através de frase de para-choque de caminhão. Certa vez, conversando com um amigo que dizia ser contra Marx, eu perguntei, o que você leu sobre Marx? Não li nada, não me interessa e não é importante para ninguém. Eu disse, mas é simples, meu caro. Você não pode deixar que a sua ignorância seja propagada com a mesma intensidade para os demais, né? Dê a liberdade de conhecer as teorias mais diversas possíveis e cada um, de acordo com seu projeto de vida, passa então a adotar ou a ter como referência a teoria A, B ou C. E, aliás, esta é a finalidade de um professor em sala de aula, não é induzir, não é doutrinar alunos. Aliás, uma coisa que eu tenho pavor e temor é essa palavra doutrina, né? Quem doutrina impõe, ninguém deve impor nada ao outro. Então, a nossa perspectiva é justamente essa, de discutir um pouquinho o pensamento de Karl Marx, a importância do pensamento de Karl Marx, e uma coisa as pessoas têm que compreender. Nenhuma teoria, uma única teoria não explica todos os problemas do mundo. Nenhuma teoria ela é absoluta, ela tem a verdade absoluta que possa nos explicar todos os problemas do mundo. É preciso compreender que, na verdade, essas teorias elas se completam, elas se complementam, elas têm os seus pontos positivos, seus pontos negativos, e, portanto, eu sou muito temeroso e pobre do homem de um livro só. É sob essa perspectiva que vocês devem estudar Marx, sem preconceitos. Porque se o pseudo-estado marxista, socialista, russo, como queiram chamar, e outros não deram certo, ninguém pode nos afirmar que o capitalismo também deu certo. Porque se o capitalismo tivesse dado certo, nós não teríamos, em pleno século XXI, pessoas, milhões, milhares de pessoas passando fome, morrendo de fome, e milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. E nós nem teríamos uma distribuição tão desigual de riqueza como nós temos hoje. Aliás, o Piketty, um economista que escreve um livro maravilhoso, bastante complexo, profundo, O Capital no século XXI, deixa muito bem claro que, ao contrário do que as pessoas possam pensar, as desigualdades sociais e a concentração de riqueza elas aumentaram nos últimos 30 anos. Portanto, o capitalismo não resolveu esses problemas, e pouco também o liberalismo clássico. Mas o importante é compreender, discutir, dialogar, né, construir um processo dialético acerca dessas teorias. Marx nasce em 1818, vem a falecer em 1883, e Engels, o seu grande companheiro, vai nascer em 1820 e morrer em 1895. Companheiros praticamente inseparáveis a partir de um determinado momento da sua vida, mas não é esse o nosso objetivo aqui, ficar tratando da biografia tanto de Marx quanto de Friedrich Engels. Karl Marx e Friedrich Engels, amigos inseparáveis. Antes de começarmos o nosso assunto propriamente dito, é necessário um vídeo para introduzi-los ao pensamento de Karl Marx. Dar a vocês uma visão científica do pensamento de Karl Marx e não ideológica partidária, até porque não é este o papel do professor. Primeiro, quando nós falamos em socialismo, na visão de Marx, o socialismo ele surge como forma de realizar a emancipação dos homens, né, de exploração e opressões de todos os gêneros. Então ele surge com essa perspectiva de emancipação, libertação, desalienação destes homens, né, das opressões e das pressões e explorações que o homem vem sofrendo, principalmente com o início da modernidade, porque esse é o nosso foco. Uma outra coisa muito interessante para começarmos a compreender o pensamento de Marx é que Marx vai dizer que a história é sempre a história dos homens. Então a sua preocupação é nos apresentar essa história como história dos homens. E uma outra coisa fundamental que está lá na introdução do Manifesto Comunista, quando Marx nos ensina que a história da humanidade é a história das lutas de classe. Ou seja, da classe opressora contra a classe oprimida,
dos ricos contra os pobres, dos burgueses contra os proletariados. Ou seja, a história da humanidade ela é sempre polarizada, né, entre o opressor e o oprimido, entre a classe dominante e a classe dominada. Portanto, a sua perspectiva de análise vai ser a partir desta ideia, né, dessa polarização entre burguesia, classe dominante, e proletariado, classe dominada. Uma outra questão muito importante para começarmos a compreender este pensamento político de Karl Marx e Friedrich Engels é que para Marx, né, a verdade para os homens é sempre uma verdade histórica, é sempre uma verdade relativa a um determinado momento histórico. Ou seja, ela não é plasmada, ela não é absoluta, né? Ela não se constrói como verdade absoluta, como é o caso da morte. A morte é uma verdade absoluta, mas a morte é uma das características da própria natureza humana. Mas o que Marx quer estudar é este homem, né? É este homem que nasce, vive e morre. A morte, ela pode ser uma consequência natural ou pode ser uma consequência advinda de um processo de degradação da própria natureza humana, de exploração da própria natureza humana. Uma outra questão muito importante que nós temos que compreender ao estudar Marx é que a análise que ele quer fazer e que ele vai fazer é do homem real, do homem concreto. Não é do homem ideal, não é lá do homem platônico, do homem aristotélico, ou ainda, né, daquele pessimismo, do homem daquele resultante daquele pessimismo hobbesiano. A análise que ele vai fazer do homem é do homem real, do homem concreto. E quem é este homem real, este homem concreto naquele momento histórico que Marx está nos escrevendo? É preciso levar em consideração, quanto a esse aspecto, uma questão muito importante. Marx é um homem fruto do seu próprio tempo. É um homem que está vivendo pós-Revolução Francesa, ainda a Europa respira os ares da Revolução Francesa, respira inclusive as barbáries resultantes da Revolução Francesa, né, os excessos cometidos por Robespierre, Danton, Saint-Simon e outros. Né, respira o iluminismo, essa racionalidade iluminista. Então é um homem que está vivendo a Revolução, que continua vivendo a Revolução, quando ele começa a produzir as suas primeiras obras já a partir de 1840. Então a Revolução Francesa, o sangue da guilhotina da Revolução Francesa ainda está muito próximo, ainda paira no ar. Sendo assim, certas questões que Marx vai tratar nas suas obras levam em consideração a ideia fundamental de que naquele momento histórico a única forma de romper com o antigo e estabelecer o novo, né, ou seja, descortinar o novo, é através da ideia de revolução. E neste momento, a única forma de se fazer essa revolução é através de uma revolução sangrenta, onde muitos irão morrer, para que os que venham a sobreviver possam então usufruir das consequências ou dos resultados dessa revolução. Contudo, Marx alerta, toda revolução ela sempre tem um custo muito alto, um custo muito elevado. Não é propriamente o momento da revolução, o momento pouquinho posterior à revolução, que todos os problemas serão resolvidos. Na verdade, ao terminar a revolução, é aí que vai começar uma outra fase destes problemas, mas isso nós vamos analisar um pouco mais adiante. Então, este é o homem que Marx quer analisar, um homem real, um homem concreto. Mas então nós podemos perguntar, qual é o homem que interessa a Marx? O homem comum, né? Mas quem é um homem comum neste momento pós-revolução? Na visão de Marx, o homem comum é o proletário. É o trabalhador, é aquele que vende a sua força de trabalho, é aquele que é explorado pela burguesia. Então, tem que levar em consideração essas constantes arquiteturas realizadas por Marx, tentando reconstruir este homem comum ao longo da história, tendo como ponto de partida a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, a análise de Marx é a análise de um homem que está vivendo esse momento histórico, o momento pós-Revolução Francesa, né? Já aí na confirmação de algo que vai ser inevitável, né? Os resultados positivos e negativos da Revolução Industrial.
E é preciso entender, então, que é este homem comum que Marx quer analisar, é a este homem que Marx se propõe a analisar, é este homem que Marx se propõe a compreender o que aconteceu, que em determinado momento da história ele foi excluído da história, seja por sua responsabilidade ou por responsabilidade de outros. Então, para finalizar este primeiro bloco, nós temos que compreender que a proposta de Marx é nos apresentar a sua teoria a partir dessa perspectiva. E lógico, é uma teoria bastante complexa, bastante sofisticada, e não se pode minimamente compreender as teorias de Marx através de frases de para-choque de caminhão, ou então aí de questões colocadas ou pautadas pela mídia de pessoas que não têm conhecimento acerca da importância e da profundidade das obras de Marx. Então, a nossa proposta inicial é esta, tratar este problema, introduzi-los no pensamento de Marx. É lógico, para nos aprofundarmos um pouco mais nas questões que nós vamos ter que ver, nós vamos ter que dividir então em alguns blocos, né, o tratamento dessas questões. E é o que nós vamos fazer já a partir do próximo vídeo. Muito obrigado a todos e conto com a presença e a participação de todos e que todos possam curtir os nossos vídeos aí, né, nos prestigiando e contribuindo também para a eventual melhora do conteúdo, da qualidade e dos assuntos a serem abordados. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.